Muito bem, então nós estamos dando continuidade aos grandes depoimentos da propaganda aqui no Instituto Cultural da SPM e hoje nós temos a visita da nossa querida Hilda Ulbrich Schützer, que juntamente com o conselheiro Irã Castelo Branco vão nos ajudar aqui a rememorar alguns dos momentos importantes da propaganda brasileira. Eu estava dizendo para a Hilda, antes de nós começarmos, que é quase inevitável, e ela, que é uma grande profissional e veterana na profissão, já deve estar cansada dessa abordagem, mas a gente sempre, ou pelo menos antigamente, a gente começava dizendo: mas Hilda, como é que você, como mulher, venceu nessa profissão de homens? Essa pergunta está ficando meio obsoleta, mas eu gostaria de começar a nossa é uma pergunta realmente básica. A verdade é a seguinte, que eu comecei na propaganda por acaso. Eu tinha muita vontade de trabalhar numa empresa americana. Eu já era secretária. Isso. Eu já era secretária. Isso foi ao redor de 1950 e pouquinho, 52 por aí. Eu tinha feito um curso naquele tempo de guarda-livros, não era nem contador, era guarda-livros. Era técnico de contabilidade. Técnico de contabilidade, que eu detestava, por sinal. E eu comecei a trabalhar. Eu era bem jovem, comecei a trabalhar e fui trabalhar fazendo os mais diversos serviços possíveis como secretária. E eu já estudava inglês. Que era quase que uma condenação naquele tempo. Era. Quer dizer, mulher, quando ia era trabalhar... Só podia ser secretária, e olhe lá. Secretária. E eu já estudava inglês porque eu era, assim, de uma certa forma, americanófila, sabe? Porque eu gostava de ler as revistas americanas e gostava do cinema americano. Já estava casada? Não, eu me casei porque bem o seu depois. O seu nome é de casamento. Qual é o seu nome de solteira? Ulbrich, Hilda Ulbrich, de solteira. E Schützer é do meu ilustre consorte. Mas aí eu vi um anúncio no jornal: procura-se secretária para a empresa americana, não se exige experiência. Eu digo, bom, a cara e a coragem, é para aí que eu vou. E foi muito gozado, porque eu fui ser entrevistada num escritorinho que dava medo, na Praça da Sé. E quem estava lá era um publicitário que nunca chegou a ser famoso. Ele chamava-se Urbano Zack. Muito simpático, muito tímido, sabe? E eu fui entrevistada por ele, ele disse: olha, eu acho que você pode servir. Você diz, ele era um publicitário porque ele trabalhava numa agência, ele agência, estava trabalhando naquele tempo na Grant Advertising de São Paulo, que tinha que era ele. A Grant no Rio era muito grande. O importante era no Rio de Janeiro por causa da Souza Cruz. Exato. Se não me engano, era o principal cliente o Grant era um grande acionista da Souza Cruz nos Estados Unidos. Aí o Urbano disse: olha, Hilda, você vai ter que fazer tudo, porque nós vamos ter que encontrar o escritório, vamos ter que contratar gente. E eu nunca tinha ouvido falar de propaganda na minha vida. E lá fui eu. Lá fui eu e à procura, então, de fazer tudo aquilo que ele havia dito que era necessário. Por exemplo, alugar um escritório num 13º andar, obrigatoriamente, porque a Grant não se estabelecia em nenhum lugar que não fosse no 13º andar. Então, nos Estados Unidos, eles não tinham lugar, porque lá eles constroem o prédio e não fazem o 13º. Pois é, mas aqui em São Paulo era uma condição sine qua non. E lá fui eu para um prédio novinho em folha, que era do Conde André Matarazzo, na esquina da Biblioteca Municipal, da Braulio Gomes com a Xavier Toledo. Aluguei um conjunto lá. E aí comecei, eu digo, bom, agora como é que eu vou fazer? Procurar gente, né? E o Urbano
disse, olha, você espera porque vai chegar um camarada aí que vai ser o diretor. E realmente esse camarada chegou, era um colombiano, chamava-se Hernández, o sobrenome dele. E aí nós dois começamos, contrata isso, contrata aquilo, contrata aquele outro. Então contratamos primeiro o diretor de arte e o redator, que Vocês naquele tinham tempo... um cliente? A Souza Cruz. Ah, era a própria A Souza Cruz. E também a gente já estava preparada para pegar algumas contas de São Paulo que já eram grandes, a Johnson & Johnson, a 3M, tinha algumas empresas americanas aqui que estavam assim meio flutuando naquele tempo. E de fato o Jaime Hernandes chegou, eu fiquei secretária dele, eu falava um inglês mais ou menos, mas dava para segurar as pontas. E a Grande cresceu, acredite se quiser, ela cresceu. Ela teve um crescimento bastante bom, com gente muito boa, inclusive o Geri Garcia, que depois veio a ser meu sócio. A Hilda estava na Grande, eu a conheci lá. Estava a Teddy Jackson, que era uma das atendimentos. A Grande tinha 15 pessoas. E a Hilda era menina, ela tinha 18 anos. E ela já tinha um posto relevante lá. Ela já engraçado, você sabe que ela... a coisa era meio desorganizada, porque a Grande, quando foi fundada, mandaram uns caras gringos lá, uns caras que eram, sabe, para mandar assim, vai lá tomar conta, porque, sabe, lá no sul, lá, tem que ser assim, né? A Grande era muito forte nos Estados Unidos, mas ela tinha essa força nos clientes das multis americanas, e ela abriu aqui por conveniência, porque talvez até por solicitação de alguma dessas empresas estavam chegando, já estavam estabelecidas aqui. Mas aí eu me lembro da Grande, era menina, rapaz. Às vezes não tinha, chegava no dia do pagamento, não tinha dinheiro, porque o cliente não tinha pago. Não é que o cliente sobrava dinheiro, mas o cliente não tinha pago, alguém não tinha cuidado disso. Ela não era contadora, ela fazia atendimento. E ela ia lá, ia para o banco, chegava, pegava o dinheiro e na hora certa todo mundo com o dinheirinho na mão. Não era nem cheque, não tinha cheque, era dinheiro no envelope lá, né? E ela ia ao banco, ela deixava tudo ir ao banco lá brigar com o gerente para pegar dinheiro, adianta aí que eu preciso pagar o pessoal. E pagava toda a turma. Quer dizer, esse é o tipo de... uma pessoa assim muito, sabe, muito ativa, muito... O Geri me contava que depois do expediente, nessa época, a senhora e ele punham um disquinho na vitrola e dançavam. Ah, mas tranquilo. Era um happy hour dançante. Não, tinha... A nossa turminha lá era uma turminha de jovens e a gente fazia exatamente isso. É muito difícil separar a Hilda, pessoa, no meu caso, da profissional, porque nós vivemos muito tempo juntos no trabalho, na amizade, enfim. E ela... E as qualidades dela, as profissionais, elas também são muito ligadas à pessoa dela, porque a Hilda é uma pessoa que é organizada. A Hilda é filha a mãe dela é italiana e o pai é alemão. Então ela tem um coração italiano e uma cabeça alemã, entendeu? E isso faz com que ela seja muito especial como pessoa, sempre grande profissional. Ela foi uma espécie... Ela foi, na verdade, a primeira mulher na publicidade brasileira que teve um destaque enorme. Ela foi uma pioneira como profissional, mulher na publicidade brasileira. Nós íamos a teatro, que tinha incipiente naquele tempo. Concertos no Municipal, a gente ia. E veio gente do Rio, inclusive um diretor de arte do Rio veio para cá e a agência cresceu. Bom, como consequência desse crescimento, quem veio para cá? O Caio Domingues. O Caio Domingues veio para cá. Mas ele era da Grande? Era da Grande do Rio de Janeiro. Veio para cá. Nessa altura o Jaime Hernandes já tinha ido embora. Veio um americano completamente maluco e bêbado que a gente recolhia todas as manhãs em algum hotel por aí, porque ele estava completamente... Era um maluco. E o Caio veio para cá justamente para dar um equilíbrio. Quem foi trabalhar lá também? A Teddy Jackson, que foi uma publicitária conhecida, né? Conhecida naquele tempo. E era no tempo em que ainda existia o mapping,
em que o Alex Pericinoto fazia a propaganda do Mapping, porque ele era o gerente de propaganda do Mapping. E aí a empresa cresceu, mas o Caio foi convidado para trabalhar na Thomson. O Geiri foi para a França, ficou 5 anos lá, estudando pintura. E o Caio, quando foi para a Thomson, me convidou para trabalhar com ele. Mas você, nesse tempo todo de grande, porque isso aí que você está contando levou o quê? Uns 5 anos? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Mas você continuava como secretária? Não, aí eu fiz tudo. Eu fazia tudo, desde a contabilidade até o contato. Sim, mas o que estava escrito na sua carteira profissional? Secretária. Eu continuava como secretária, ganhava como secretária, mas eu fazia tudo. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pela profissão, porque eu fui exposta a tudo aquilo. Foi muito interessante. Foi uma faculdade, foi uma escola superior de propaganda, sinceramente foi. Porque o pessoal que estava lá era muito bom, o Caio era extraordinário. E o Caio me levou para a Thomson. Isso tudo nós estamos ainda nos anos 50. 50, exato. Aí isso era ao redor de 54, por aí, eu fui para a Thomson. Fui para a Thomson para ser assistente de um americano que veio para atender a conta da Ford, que naquele tempo ainda era dirigida por um brasileiro, Dr. Monteiro. A empresa? A Ford. A Ford. Era dirigida pelo Dr. Monteiro. Que nesses não tinha nada, não tinha nada. Montadora? Não tinha nada. Não tinha carro, não tinha carro. Não tinha nada, não existia a indústria. Ia ser mais caminhões, né, que eles vendiam no Brasil. Eles tinham, não, mas os carros Ford circulavam. Não, tinha alguns. Importação de tinha, carros. tinha. Não sei se eles eram montados. Inclusive, acho que eles eram montados aqui. Né? Inclusive, aí vem uma história interessante que envolve o Francisco Albuquerque. Nós resolvemos na Thomson fazer uma campanha institucional para a Ford, baseada naquela ideia de você vai a um Ford em seu futuro. Deixa eu pontuar aqui, porque isso depois vai ser até usado com os nossos alunos. Francisco Albuquerque, famoso fotógrafo da propaganda brasileira. Foi quem estava começando a usar a fotografia na propaganda. E nós fizemos juntos uma campanha muito interessante para a Ford, baseada naquela campanha de a um Ford em seu futuro. Então, uma campanha originalmente americana. Né? A minha tarefa era procurar quem tivesse um Ford. Então, lá fui eu, a carta de quem tinha um Ford. Então, esse era um trabalho de produtora. Né? Pesquisa também. Pesquisa, produtora. E saí por esse interior afora, descobrindo quem tinha trator Ford, que naquele tempo existia, caminhão Ford, automóvel Ford, e o Chico atrás comigo fotografando. E fizemos a campanha. Foi muito interessante, porque quando o Donald Arvold, que era o chefe da conta, me levou na Ford, o Dr. Monteiro, que era um senhor muito simpático, um tipo vovô assim, ele gostou muito de mim, ele me chamava de menina. Menina, eu era bem jovem naquele dia. Bom, a menina vai ajudar o soldado? Eu digo, vou. Ai, que bom, pelo menos a gente tem alguma coisa diferente aqui, tem uma moça para trabalhar. E trabalhei como contato da Ford. E aí fui começando a pegar outras contas, e contas grandes. Eu comecei a trabalhar principalmente com a Probel, que eu tenho uma grande história com a Probel. Quando você diz que começou a pegar contas, você conquistava as contas ou a agência? Eu passei a trabalhar em contas. Quer dizer, a agência tinha conquistado de alguma maneira. A Thomson não precisava pegar conta. As contas choviam. Era a grande agência brasileira dos anos 50. E já nesta época, o Renato trabalhava na Thomson. Renato era supervisor de contas. Era, né? de um grupo. Quem era era o Bob Merrick, o presidente? Era o Bob Merrick, que aliás foi um verdadeiro pai para mim, porque ele foi o primeiro dono da agência a acreditar em mulher. Ele acreditou em mim, então ele começou a me deixar trabalhar como contato. Esse americano, Bob Merrick, ele é uma pessoa lembrada com muito carinho. Sem dúvida. Até hoje, pelos profissionais que trabalharam com ele. Fala um pouquinho do Bob Merrick. O Bob Merrick
fez a Thompson no Brasil. Sim. Ele veio para cá e foi, como ele não era um publicitário. O mais engraçado é que ele não era publicitário. Mas ele tinha uma capacidade, Irã, de escolher as pessoas certas. O Castelo, o Hélio Silveira da Mota, o Caio Domingues, aí a Divina Jackson foi para lá também. E eu comecei a também trabalhar na área de atendimento. Posso citar outros nomes? Pode. Uma referência ética. Antônio Nogueira, Cafuri. Mas eram pessoas dessa elite, época. Herculano elite Siqueira, no Rio de Janeiro. No tempo da Thompson, ela era bem jovem, muito jovem, e ela já tinha um prestígio enorme. Ela botava muito homem no bolso, viu? E ela era uma espécie de uma coluna da empresa, porque quando havia qualquer bolo, qualquer rolo com um cliente, quem ia salvar a pátria? Quem ia limpar o negócio? Era a Hilda. Então eu manejava as contas, a Hilda ficava com a conta, depois em 3 meses estava tudo bonitinho, tudo nos trilhos, entendeu? Me consta que o Sr. Méric era uma referência ética muito forte também, Ele era um homem seríssimo, seríssimo. Ele não admitia nenhuma concorrência desonesta, ele não solicitava contas de outras agências que não tivessem, que as próprias contas não o tivessem procurado. Ele, naquele tempo, não trabalhava com bebida e não trabalhava com cigarro. Ele veio para o Brasil, acredito que no final dos anos 40. Foi, né? foi bem. Ele ficou 20 e poucos até anos. porque uma dessas pessoas contratadas pelo Bob foi Merrick, seu pai. Seu pai, que foi meu companheiro. Que foi meu companheiro. Penteado, né? Que foi meu Tá companheiro. certo. E a Thompson foi uma época linda da propaganda. E tinha bons escritórios em São Paulo e no Rio. Tinha né? bons escritórios, muito bons. Eram muito praticamente do mesmo porte, muito né? bom. Com contas E olha, eu digo com muitas saudades que essa foi a época mais bonita da propaganda. Eu me lembro, por exemplo, do Hélio Silveira da Mota indo para os Estados Unidos para contratar a Marta Rocha para fazer a campanha da Gessi, que era a Gessi naquele tempo. Quer dizer, em pleno concurso da Miss Universo, ele concorrendo. Ele foi para lá. Engraçado que a gente não vê o Hélio nesse papel, né? Porque, mais como planejador. A gente já vê o Hélio como pesquisador, Pois é, mas o Hélio foi para lá. Estava em pleno trabalho para conquistar a dona Marta Rocha para fazer a campanha dele. Account representative. Ele era, né? Nós falamos de Probel. O professor Gracioso me contou uma ocasião que trabalhava como redator para mim. Exatamente. Para mim. E contou que muitas vezes depois do expediente, ele e a senhora iam juntos assistir comerciais ao vivo nas emissoras de televisão. Exato. Como era isso? Assistir ou produzir? Assistia a exibição, eram ao vivo? Não, o Zé Roberto, naquele tempo, não tinha nem VT.